Bom dia, amada igreja. Amém. Eu sou o pastor Jim Vargas, eu sou peruano. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos para adorarmos juntos ao Senhor, trazer a palavra de Deus, que é um compromisso muito grande, uma alegria muito grande estar com os irmãos, adorar o Senhor, testemunhar quem é o nosso Deus, testemunhar do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia. Amém. Vamos ler Romanos capítulo 12. A palavra de Deus, ela que é viva e eficaz. Vejo aqui irmãos e irmãs muito queridas, e a alegria sempre no nosso coração de revê-los. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar para que o nosso Deus nos guie toda a sua palavra, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que venha edificar nossas vidas, para que venha nos transformar e a nos desafiar a testemunhar do seu poder. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, toda glória, toda honra seja dada a Ti, Senhor Jesus. Todo louvor seja dado a Ti, ó Deus, único Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, para Te adorar, Te engrandecer, Senhor Deus. Pai, que o Espírito Santo, nesta hora, neste momento, venha falar profundamente no nosso coração, que Ele venha se mover de uma forma especial, venha fluir no nosso meio, Senhor Deus, no nosso ser, falando profundamente, Senhor Deus, para edificar nossas vidas, nos fortalecer, ó Pai, para que nossas vidas continuem sendo para a Tua glória e louvor do Teu santo nome, Senhor Deus. Teu nome seja louvado, Teu nome seja agradecido, Senhor Jesus. Toda a honra seja dada a Ti, que eu oro em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, usa a minha vida mais uma vez, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento. É fato, e com toda certeza, que o Evangelho é poder de Deus para salvar, como diz o apóstolo Paulo, mas também para transformar vidas. Nós podemos vir na presença de Deus como nós estamos. A gente não precisa, as pessoas buscam ser justas para se achegar a Deus. Mas Deus, Ele nos recebe, nos aceita como nós estamos. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, ele tem um propósito muito grande. Não somente salvar vidas, ele transforma vidas. Ele faz de nós uma nova criatura, novas pessoas, segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele creu nesse evangelho de poder e a vida dele foi impactada e foi transformada. Quem não conhece o apóstolo Paulo, quando ele era fariseu, ele achava que era justo, achava que ele era inocente. Mas quando ele se tornou cristão, ele faz uma declaração muito importante. Olha só, esse homem que se achava justo, inocente, ele declara que ele era o principal dos pecadores. Somente um coração transformado pela graça e pelo poder de Deus pode reconhecer que é um pecador, tal como Paulo reconheceu,
Agora o Espírito Santo repousava sobre ele. Sabemos que Paulo ele era fariseu, ele perseguia a igreja, ele tinha assassinado também o diácono Estevão, e tudo isso ele fazia em nome de Deus. E aquilo fazia ele acreditar ser justo, ser inocente e que estava fazendo o certo. Mas um dia o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada que vai caminho para Damasco. Diz que o Senhor se apresentou a ele ao meio-dia, como uma luz radiante, muito maior do que a luz desse sol, porque esse é o nosso Deus, é maior que tudo. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o Senhor, ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz e nos deu um novo coração. Agora o apóstolo Paulo, ele estava com um novo coração, porque Deus nos deu uma nova vida e com esse novo coração somos regenerados. O que é regeneração? Ela é a obra do Espírito Santo em nós. Ele muda nossas disposições mais íntimas, porque ele vai no mais profundo do nosso ser, dando-nos um novo coração, uma nova mente, como Romanos capítulo 12 diz, né? E assim uma nova vida. Há uma cirurgia espiritual, verdadeiramente, como diz Ezequiel 36, versículo 26 e 27, diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam os meus decretos. Se nós não temos um novo coração, não podemos seguir a Deus na sua palavra. Ele que faz essa cirurgia, ele que faz essa mudança em nós. E o apóstolo Paulo foi transformado verdadeiramente por esse poder de Deus, pelo poder da palavra, pelo poder dessa cirurgia espiritual que Deus fez. E ele também foi desafiado. Olha só, somos chamados por Deus, somos transformados e nos desafia a viver uma vida em santidade, de santidade, e também para pregar o Evangelho, né, como Deus desafiou a Paulo, para pregar o Evangelho aos gentios e fazer a diferença na sua época. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele estava na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade promíscua, por ser uma cidade cosmopolita. Era uma cidade portuária, um encontro de todos os navios mercantes, né? Era uma cidade muito grande, com uma sociedade muito permissiva. Essa sociedade permitia de tudo quanto era pecado. Era natural naquela cidade de Éfeso, que era uma cidade próspera, era porto, né? Era um porto, na verdade. E era normal a prostituição, era normal os homossexuais pelas ruas, né? Os adultos com os jovens caminhando como casal. Era uma cidade, por ser próspera, pois ela tinha no centro da cidade, ou melhor dizendo, era o centro da cidade, um templo pagão. Era o templo da deusa Artemis, para os romanos conhecida como a deusa Diana. E ela era a deusa do sexo, da fertilidade, né? Naquele templo existiam, ou melhor dizendo, serviam mais de 1000 sacerdotisas cultuais. E elas ofereciam prostituição, orgia, para todos aqueles homens navegantes, né, que chegavam, comerciantes famintos por promiscuidade e diversão. Então esse templo, ele tinha muita influência pela cidade de Éfeso, porque era o negócio, o mercado da cidade. E essas mulheres influenciavam muito sobre os governantes de Éfeso. Então veja só que este templo, ele era imperante. Então,
O apóstolo Paulo chega nessa cidade promíscua, de prostituições, de uma cultura pagã. Ele chega nesse contexto de violência e perdição. E ele prega o evangelho naquela cidade. A palavra de Deus diz que essas mulheres prostitutas, aquelas sacerdotisas, elas entregavam a sua vida a Cristo pelo poder da palavra que Paulo pregava. Diz que não tinham mais mulheres naquele tempo. E fala, né, na Bíblia, a palavra de Deus, as mulheres, agora na igreja, né, de Corinto, mulheres que chegavam com o cabelo rapado, porque uma prostituta a ideia de uma prostituta era isso. Então, o apóstolo Paulo prega a palavra nessa cidade, e também em Atos, capítulo 19, diz que Paulo estava nessa cidade de Éfeso pregando o evangelho e houve um grande avivamento pelo poder da palavra que Paulo pregava. Diz que houve salvação de muitas pessoas, transformações de vida quando Paulo lhes falava da palavra de Deus. Olha só como o evangelho mexe com a estrutura de uma cidade, seja qual for. Mexeu com a estrutura, com as bases dessa cidade de Éfeso. Disse que os bruxos, os macumbeiros, disse que queimavam os seus livros publicamente, e as pessoas, quando viam isso, viam que era poder de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse evangelho de poder foi pregado em todos os tempos. Deus foi o primeiro pregador desse evangelho. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando fala para a serpente, a antiga serpente, na frente de Adão e Eva. Foram as primeiras palavras do Evangelho da parte de Deus. É conhecido como proto-evangelho. O evangelho mais antigo de todos os tempos. Quando Deus fala para a antiga serpente que da semente da mulher, da descendência da mulher, viria um que poderia e seria capaz de esmagar a cabeça da antiga serpente. Era o vislumbre, né, a primeira visão do Messias. Essas palavras ecoam até o Calvário, onde Jesus esmagou verdadeiramente com a sua vida, com o seu sacrifício, a cabeça de Satanás. Aleluia! Essa palavra de esperança que Deus fala, né, essas palavras faladas, essa sentença que Deus dá para a serpente, era também uma palavra de esperança para a humanidade que entra nos ouvidos de Adão e Eva e desce ao coração, e foi transmitido essas palavras de esperança. A esperança do Messias foi transmitida de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse evangelho, amados irmãos, foi transmitido, foi pregado sempre. O evangelho que ouviram Adão e Eva teve impacto em muitos homens e mulheres. E aqui é uma lista longa para nós mencionarmos. A vida de Abraão, a vida de Noé, né? Homens e mulheres foram transformados por esse poder. E assim como Paulo, também na vida de uma mulher, eu quero trazer aqui à tona, né? Uma mulher que morava nas muralhas de Jericó. Essa mulher foi impactada pelo poder do testemunho desse Deus dos israelitas. O nome dela era Raabe. Era uma mulher prostituta que morava nos altos das muralhas de Jericó. Essa mulher, ela foi impactada só de ouvir, olha só de ouvir o testemunho de um Deus vivo, um Deus poderoso, o Deus dos israelitas. Olha o depoimento de uma mulher prostituta, uma mulher que já tinha estourado talvez todas as oportunidades, todas as chances de ela mudar de vida. Mas quando ela ouve o poder desse Deus, para mim, nesse momento, como que ela entrega a vida a esse Deus. Olha que ela diz no seu depoimento em Josué capítulo 2, versículo 9 em diante. E lhes disse, porque
Moisés tinha enviado 2 espias para espionar a terra de Canaã, para logo depois eles entrarem e tomar posse. Então esses 2 homens chegaram na casa dessa mulher prostituta, de Raabe, e ela os acolheu. Com o perigo, ela corria risco de morte por fazer isso. Ela disse assim: bem sei que o Senhor vosso Deus deu esta terra, e que o pavor que infundis cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, apavorados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão. Esses 2 reis eram poderosíssimos, ninguém podia destruí-los. O Deus dos israelitas o fez. E ela estava impressionada com isso. E ela falou assim: os quais destruíste totalmente. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Uma mulher prostituta reconhecendo o Deus dos israelitas, o nosso Deus, que Ele era Deus acima no céu e embaixo na terra. Aleluia! E ela diz assim: agora pois jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, minha mãe, meus irmãos e todas as pessoas que estivessem dentro da casa dela. As muralhas de Jericó todas ruíram ao chão. Somente uma casa ficou em pé, a casa de Raabe. Aleluia. Porque essa mulher acreditou nesse Deus. Essa mulher confiou nesse Deus. E uma coisa muito interessante: Raabe, ela poderia ter sido, foi a primeira missionária de Jericó, porque aquela casa dela, que era um antro de prostituição, um burdel, tipo assim, porque ela era prostituta, usava a casa dela para isso, agora se tornou um lugar da pregação da palavra, porque ela convenceu, aliás, pelo poder da palavra, o pai, a mãe, os irmãos e todos quantos acreditaram nela, conseguiu refugiar na casa dela, e todos aqueles que estavam naquela casa se salvaram porque acreditaram na palavra de Deus que ela pregou. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que estavam dentro da casa dela foram salvos. Aleluia. E assim este testemunho do poder de Deus foi. No Antigo Testamento temos muitas histórias, e no Novo Testamento uma das histórias impactantes, impressionantes, é a do homem endemoniado de Gadara, que está lá em Marcos capítulo 5. Diz assim: e chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aleluia. Quando Jesus ele vai para o outro lado do mar, era o final do dia. Era um dia árduo de trabalho, de milagres, de alimentar a muita gente faminta. E com certeza no final do dia, eles precisavam, Jesus e seus discípulos, descansar. Mas ele disse: não, tem uma pessoa que eu preciso ver. Veja só que Deus, ele não mede esforços quando se trata apenas de uma pessoa salvar.
Quando já era momento de descansar, ele ainda atravessa o mar e enfrenta uma grande tempestade no meio do mar da Galileia para chegar para o outro lado. Mas Jesus subjugou essa tempestade. Chegaram do outro lado e eles desembarcam num cemitério, num lugar íngreme, um lugar horrível. E do sepulcro sai esse homem, possesso, endemoniado. Com ele que Jesus tinha esse encontro para transformar a vida desse homem. Um homem que tinha família, um homem que não tinha amor próprio, tinha perdido o pudor, a vergonha, tinha perdido tudo. Porque era um homem que ele se feria a si mesmo, andava nu pelas ruas, pela cidade. Era um homem que ninguém abraçava, que ninguém acolhia. Porque a família não conseguia ajudar ele. O que a família fez, colocou na rua. Porque quando uma família não tem a Cristo Jesus como Senhor de Deus, não pode resolver o problema do pecado. A família colocou ele na rua. Na rua, a sociedade também não conseguiu ajudar esse homem, colocaram ele na cadeia. Porque uma sociedade, um país, uma nação que não tem ao Senhor como Deus, também não pode resolver o problema do pecado. Colocaram ele na cadeia, nas prisões. E as cadeias, as prisões, elas não restauram vidas. Não reformam pessoas criminosas, ou seja, como for. Elas pioram ainda. Mas esse homem diz que as cadeias não conseguiam segurar ele. E também ele foi solto. Para onde foi esse homem? Para o cemitério, para o sepulcro. Olha a situação mais baixa, mais ínfima, onde esse homem vai cair. No fundo do mais profundo abismo. Lá o Senhor Jesus foi. Até lá o Senhor Jesus estendeu a sua mão, porque não há nada pior e mais baixo que o homem tenha caído ou chegado, que o Senhor não possa salvar, que o Senhor não possa restaurar, que o Senhor não possa transformar. Porque esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E esse homem, ele também ele foi transformado. Quando Jesus pergunta o nome desse homem, ele responde, Legião. Não para entrevistar esse homem, mas para mostrar a nós o poder dessa máquina destrutora. Porque Legião fazia parte do exército romano. Uma legião era uma máquina assassina por onde passava. Essa legião de romanos só deixava morte e destruição. É isso que Jesus estava falando ao perguntar o nome desse homem, Legião. O quanto o inimigo pode destruir com poder a vida de uma pessoa, mas não diante do poder restaurador do nosso Senhor Jesus. Aleluia. E esse homem, Jesus libertou desses demônios, libertou de uma vida miserável, colocou ele de pé, em são juízo, com vestes novas, e ele pede, Senhor, me deixa ir contigo. Já estava subindo no barco. Jesus fala para ele, não, vai lá, na tua família, e fala para eles quantas coisas o Senhor te fez. E ele morava em Decápolis, em Gadara, aliás, que era uma cidade de uma região de 10 cidades, Decápolis. Imagina esse campo missionário para esse homem, pregar o evangelho, dar testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Aleluia! Da mesma forma, quando Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher mal vista pela sociedade, uma mulher que estava com sede, uma mulher que estava procurando uma fonte para saciar a sua sede, mas não daquela água que ela ia pegar todos os dias lá naquele poço de Jacó. Mas ela precisava uma água, uma fonte muito além daquilo, porque ela iria voltar muitas vezes naquele lugar para
colher mais água. Quando Jesus teve esse encontro com ela também, foi proposital o encontro de Jesus com ela, para transformar a vida de uma mulher que era rejeitada e repudiada pela sociedade. Essa mulher que não tinha amigos, amigas, ninguém acreditava nela. Quando teve esse encontro com Jesus e ela sacia sua sede, quando vê que ela estava frente ao Messias, disse que ela joga o cântaro, né, a jarra de onde ia colher água, porque não importava mais a sede que ela tinha, porque tinha saciado uma outra sede que é maior para nós. Ela vai e volta para a cidade, para Samaria, e olha quem volta. Uma mulher com uma multidão de pessoas, acreditando nela, porque ela falou, eu vi o Messias, eu conheci o Messias. É assim como impacta esse evangelho as nossas vidas, e somos desafiados a testemunhar desse poder glorioso do nosso Senhor. Eu também sou desafiado a testemunhar, porque também fui impactado por essa palavra. Mal sabia que um dia eu poderia ver a minha vida de uma forma diferente. Para mim mesmo, olhando para Raabe, uma mulher improvável. Eu olhando para mim mesmo, um homem improvável de ser quem sou hoje. Naquela época, eu vim de uma família peruana e eu, desde muito cedo, eu não tive pai. A minha mãe é uma mulher sozinha, cuidando de 6 filhos, e eu era o último. E a minha vida começa quando as lembranças que eu tenho, quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, eu fui estuprado por umas pessoas. Fui violentado quando eu era criança. Eu era uma criança carente, pelo fato de não ter pai. Eu procurava a figura paterna, a figura masculina, com certeza pessoas mais velhas. Eu era criança. E eu acredito que nessa confusão, pessoas aproveitaram e estupraram eu quando eu tinha 6 anos de idade. A partir dali, eu comecei a viver traumas, e já com 15 anos de idade, eu me reconhecia como homossexual na cidade. Assim fui crescendo, assim fui conhecido. Com 19, 20 anos, eu já era homossexual conhecido na sociedade, na cidade, na região, naquele lugar, lá onde eu morava, no Peru. E eu busquei as grandes cidades, a capital do país, e lá eu abracei o mundo, mais ainda, o mundo gay, o mundo homossexual. Eu passei a ter uma vida acelerada, me vi numa vida muito promíscua, vivi a vida desenfreada. Chegou um tempo em que eu comecei a viajar levando droga para outros países, e aquela situação de dinheiro, a posição, o dinheiro dá mais poder para a gente fazer mais coisas, porém coisas erradas. Eu me vi envolvido em promiscuidade, prostituição, viajando com drogas para outros países, e o que eu menos imaginava, caí no álcool e ainda mais nas mesmas drogas, nas garras das drogas, quando eu nunca imaginei que poderia eu me drogar algum dia. Mas a palavra de Deus diz que quando um abismo entra, esse abismo arrasta para outro abismo, e esse abismo arrasta para outro abismo. E a gente, quando você menos pensa, você está no mais profundo abismo sem poder sair. Foi assim que eu vivi essa vida de promiscuidade, de prostituição acelerada. Mas como muitas vezes a gente fala, né? A gente faz a vida como a gente quer, mas um dia
a conta chega. Era o ano 2000, quando eu estava no meu auge, era jovem, bonito, vivia a vida, sabe? Não pensava nas consequências. Quando eu recebi o diagnóstico daquela doença incurável, da AIDS, o vírus do HIV, tinha atingido eu. Quando você recebe uma notícia dessas, todo o seu mundo cai, porque você sabe que logo vai morrer. Naquela época, não existia ainda o tratamento, o coquetel, os antivirais. E eu via amigos morrerem quase a diário. E a morte era terrível da AIDS. Eu via amigos, até ajudei alguns amigos a cuidar deles. Eles terminaram muito, muito mal. Ano de 2003, eu cheguei na fase terminal da AIDS. Eu estava prostrado numa cama, na casa com um parceiro com quem eu morávamos juntos. Ele cuidava de mim e eu, enfrentando as dores dessa doença, tentei o suicídio porque era muito triste, era terrível enfrentar essa doença. Mal sabia que as misericórdias de Deus sobre me alcançaram naquela época. Ainda sem conhecer Deus, ainda sem querer Deus, porque sempre que algum cristão me oferecia a palavra de Deus, me oferecia ler a Bíblia, eu nunca gostei. Sempre que eu via esse livro nas mãos de algumas pessoas que se aproximavam de mim, eu ficava irritado, eu ficava com raiva. Eu não gostava dos cristãos, não gostava do... Eu tinha aversão à palavra de Deus. Mas eu lembro que eu me recuperei aos poucos da fase terminal da AIDS e eu precisava de dinheiro. Eu precisava viajar novamente com droga porque eu precisava de dinheiro. Foi quando eu vim aqui no Brasil. Procurei os traficantes. Eu me arrumei para vir para o Brasil no ano 2006, 3 anos depois da fase terminal da AIDS. Eu estava muito magro, eu estava muito doente. Eu tinha perdido o cabelo, tinha perdido muita massa muscular. Estava muito magro. Até eu trouxe algumas fotos onde estou com bermuda vermelha. Eu, aqui no Brasil, já estava um pouco melhor. Já tinha acabado de aceitar a Jesus e fomos com a igreja da Iapiandaia, fomos para Paranapiacaba. Foi no ano 2009, depois que aceitei a Jesus. Um ano depois, 2011, essa foto onde o pastor Ivan Colônia fez o meu batismo na sala, junto com a minha esposa. E na outra foto estou pregando o Evangelho, dando testemunho. Eu cheguei a pesar 50 quilos. Parecia perdioso. Foi assim como eu cheguei no Brasil com 1 quilo de drogas no meu estômago. Quando eu cheguei no Brasil, a polícia pegou eu, me levaram para uma prisão, uma cadeia de Adriano Marrei. Fiquei alguns meses lá. Houve uma suspeita de rebelião. Tiraram nós de lá, levaram para outra cadeia só para estrangeiros. E lá eu enfrentei o padecimento da prisão, com AIDS, muito, muito enfraquecido. Não quis nunca comunicar à minha família, estava longe da minha família, em um país que não conheço, não conhecia a língua, não falava português. Foi a pior depressão que eu passei. Foi assim quando, um ano depois, chegou a condenação. Fui condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas. Gente, naquele momento, quando eu ouvi a condenação, eu não tinha mais esperança de vir, eu não tinha mais esperança de sair daquele lugar. Porque a AIDS estava acabando comigo. Eu entrei em depressão, eu passei a tomar comprimidos controlados,
O psiquiatra me deu um monte de comprimidos, eu enlouqueci dentro da cadeia, dentro da prisão, não reconhecia mais as pessoas, não lembrava mais da minha família. Eu estava vivendo, tipo, esquecido. Foi quando eu cometi uma infração lá dentro da prisão e fui levado para uma cela de castigo, uma cela que fica fora do convívio com os presos. Eu não estava bem. Largaram lá dentro daquela cela, uma cela muito pequena, onde não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, era tão escuro. E lá naquele lugar eu fiquei pior porque era um lugar muito triste. E eu tinha pelo menos, de alguma forma, a ideia que poderia sair numa saidinha e talvez fugir do país, mas de alguma forma eu poderia sair. Mas naquele lugar, com uma infração dentro da prisão, eu perdia mais ainda as possibilidades de poder sair daquela prisão. Porque as pessoas que cometem alguma infração dentro da prisão, eles não têm esses benefícios de ser aberto em alguma coisa, ou saidinhas. Mas foi quando eu, naquele lugar, naquela cela de castigo, quando eu sentia a morte por perto, quando eu sentia a doença da AIDS, que começou de novo a me fazer mal. Foi aí, pela primeira vez, que eu fiquei de joelhos no chão, eu não conseguia sequer me locomover, e eu comecei a chamar, a falar com um Deus que não conhecia. Nunca eu falei com Deus, nunca eu acreditava em Deus como a nossa mãe nos ensina, mas nunca eu imaginei que eu poderia falar com Ele. E naquele momento, sentindo por perto a morte, comecei a falar: Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me deixa ver qual é o caminho que eu preciso caminhar. Eu lembrava aquela época, quando eu era criança, quando eu saía da escola, jogava meus cadernos na cama e saía correndo para comer fruta no campo, brincar, correr. Era um tempo de alegria, de criança, de inocência. E eu queria voltar de novo naquela época, naquele tempo. E eu disse: como que eu gostaria de nascer de novo? Como que eu gostaria de voltar para o ventre da minha mãe? Eu nascer outra vez e ficar naquela época, quando eu era criança, que tudo era bom. Eu queria nascer de novo e talvez, se eu crescer, fazer de novo novas todas as coisas. Eu não faria mais aquilo que eu fiz, aquilo que eu fazia, porque onde eu estou, naquela cadeia, naquela prisão, doente, são coisas que eu busquei. E desse jeito, quando eu falava dessa forma e falava para Deus que eu queria nascer de novo, eu podia sentir um abraço, mas não tinha ninguém naquele lugar. Eu lembro que eu chorava, e eu sentia que alguém estava naquele lugar, e eu chorava, era de madrugada, era escuro, estava de noite, e eu lembro aqueles joelhos, quando eu abri os meus olhos, porque eu estava chorando tanto, e no momento quando eu quis abrir os olhos, eu não conseguia enxergar, porque era uma luz muito forte, uma luz muito potente, que estava iluminando naquela cela, naquele lugar. Eu não conseguia abrir os olhos, não podia dizer o que era que estava iluminando naquele momento, porque estava muito claro. Mas eu não sei se eu desmaiei, talvez pela febre, ou eu dormi de tanto chorar, mas no outro dia, eu estava todo molhado. Mas quando eu acordei, eu estava bem, eu comecei a olhar ao redor, e eu vi que não tinha lâmpada, o lugar não tinha janelas, não tinha água na privada, na torneira, não tinha nada. E eu comecei a imaginar aquela luz, lembrei, de onde vejo, aqui não tem janela para entrar luz por algum lugar, não tem lâmpada nessa cela. Hoje eu entendo que era a presença de Deus. Hoje eu entendo que talvez Deus enviou um anjo, como enviou também para Pedro e Silas. Aquilo me fortaleceu sem conhecer Deus. Passaram 30 dias naquela cela de castigo. Eu não sei como consegui enfrentar esse lugar. Quando eu saí, eu tinha ganho o semiaberto. Já tinha passado 3 anos
Faltavam 7 anos para pagar a cadeia. Quando eu saí daquela cela de castigo, me levaram para o semiaberto. Que era inacreditável eu ter ganhado o semiaberto. E eu falei assim, na primeira saidinha, eu vou fugir para o meu país. Porque são 7 anos, eu não vou suportar ficar aqui. Quando veio a saidinha do Dia das Crianças, 2009, outubro de 2009, Dia das Crianças, eu saí por 5 dias. Tudo estava preparado para fugir do país, com os amigos presos espanhóis. Quando cheguei na casa de uma pessoa que me convidou para ir na casa dela, por se eu saísse na saidinha, chegou uma pessoa que olhou para mim, não conhecia eu não conhecia essa pessoa. E essa pessoa falou que Deus tinha umas coisas para falar comigo, e eu já não gostava de crente. E veio para falar comigo que Deus me ia dar uma mulher, uma esposa, o qual eu não acreditei de fato na hora, e eu falei para aquela pessoa: você é mentirosa porque eu sou homossexual e eu não gosto de mulher. Isso é fato, eu falei para aquela pessoa. Então ali já todas, sabe, ainda que eu não gostava de cristão, não gostava de crente, eu cortei de vez. Mas quando essa pessoa falou assim, mas Deus fala para mim que diz que Ele vai curar você de uma doença incurável. Aí eu dei um passo para trás, porque eu fiquei impressionado como que essa pessoa sabia, e era algo que a mim me importava assim, porque eu estava muito doente. E foi quando eu fiquei pensando, e ele falou ainda que Deus ia fazer grandes coisas na minha vida e que Ele tinha um propósito na minha vida. Me convidaram para a igreja nesse mesmo, no outro dia, era sábado na Ilha Jandaia, lá em Guarulhos. E eu falei assim ainda, vou lá na igreja, no culto com esses crentes, né, para agradar eles, mas vou bora fugir. Como era de dia, os espanhóis estavam me esperando em São Paulo, porque a fuga era da tarde. Fui lá naquele lugar, naquela igreja. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos, os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. O homem pode fazer planos, o homem pode dizer tudo que ele vai fazer, mas Deus, Ele é maior acima de tudo, e os planos deles são perfeitos. Mal sabia eu que quando eu cheguei naquela igreja, o pastor Arildo, ele me recebeu, nossa, com um abraço gostoso, um beijo, e eu me senti, sabe, me senti estranho, na verdade, muito estranho, mas agradável. Entrei na igreja, me sentei quase na última cadeira, e o povo estava cheio da igreja. Eu olhava os crentes e falava assim, meu Deus, eles choram, eles levantam os braços, eles estão felizes. E eu falava assim, o que eles têm, o que eles sentem, por que eles estão chorando, outros estão alegres. E eu me sentia vazio, eles estavam loucos por dentro. E eu olhava para essas pessoas e eu falava, o que eles estavam sentindo? Por que eu não estou sentindo nada? Por que eu estou assim, sabe, todo mundo está bem e eu... Algo que eu pedi para Deus. E o culto continuou, a palavra de Deus impactou, essa palavra que eu não esqueço. A pregadora falou assim, meu irmão, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as outras coisas serão acrescentadas. E pela primeira vez eu reparei nessa palavra, e falei assim, peraí, primeiro o reino de Deus, e depois as outras coisas vão vir, não vou precisar buscá-las, elas vão vir como consequência. Eu estou na contramão. Eu estou na contramão. E eu continuava ouvindo a palavra de Deus. Naquele momento eu sentia algo me envolvendo, algo me tocando, naquele momento do culto da palavra. E no final da palavra, louvaram um louvor que falava, quero ser como criança, te amar pelo que é. Aí eu comecei a ouvir esse louvor, nunca tinha ouvido, reparado naquela letra, e aquela letra me levou lá a lembrar quando eu estava naquela cela de castigo, e eu falava para Deus que eu queria nascer de novo, que eu queria ser como uma criança, que eu queria nascer outra vez.
E eu não entendia aquele momento. Se tratava do novo nascimento, o novo nascimento da alma e do espírito. Naquela hora, eu lembro que saí correndo naquela cadeira e eu vim correndo até a frente do culto e eu pedi para aceitar a Deus. Eu pedi para aceitar a Jesus por mim mesmo. Ninguém falou para mim, ninguém me incentivou a palavra de Deus. Deus me chamou naquela hora. Eu corri para aceitar a Jesus. Eu só podia ver as pessoas chorando, as pessoas me abraçando. Terminou o culto. As pessoas me pediram para não fugir. Mas eu falava, eu não posso ficar mais 7 anos na cadeia. Eu preciso fugir para o meu país, ver a minha família. Ela falou assim, não, Gil, agora você é um filho de Deus, ele vai tirar você de lá. Mas faltam 7 anos, eles falaram assim, não, ele vai tirar você de lá. Eu voltei para a cadeia. Voltei para a cadeia, triste, e lá aprendi a orar. E eu falava para Deus, o Senhor me tira daqui. O Senhor me tira daqui, eu vou enlouquecer, eu quero te seguir, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero ver os irmãos lá que me ajudaram. E foi, não tardou muito, era outubro de 2009, quando chegou dia 4 de dezembro, chegou a liberdade para mim. Cantaram liberdade na cena onde eu estava. Falaram assim, arruma as suas coisas porque você está livre. Era Deus abrindo as portas, as oportunidades para mim. Quando eu saí, eu não consegui ir para Peru. Eu procurei os irmãos da igreja de Parque de Andaia. Eu fui para a igreja quando a minha vontade era correr para o meu país. Eu fiquei aqui no país. Os irmãos me acolheram, é por isso que a igreja Adventista da Promessa, ela transforma vidas pelo amor, pelo acolhimento que eles têm. Em qualquer lugar que eu já fui, eu fui em diferentes lugares do país, onde qualquer lugar que eu cheguei, o povo é o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo acolhimento. Por onde eu fui, não conhecia os irmãos, mas esse amor me transformou, o amor de Deus que reflete através do povo promessista. Foi assim como eu fiquei na igreja, comecei a conhecer Deus, e aí tem algumas fotos que seguem quando eu comecei a fazer as minhas primeiras aulas do batismo. Tem uma foto ali. Essa foi a minha primeira aula para me batizar. Eu já tinha me recuperado um pouco, tinha alguns meses já na igreja, uns 5, 6 meses. Aliás, acho que 2, 3 meses. E comecei a aula para o batismo. Logo vem outras fotos. Pode vir. Essa foto é quando eu viajei no Peru para fazer o meu casamento, a minha esposa e eu. E esse amigo que está me abraçando, ele é um amigo também homossexual que vai vir para Cristo. Depois que ele entregou a vida a Cristo, ele se tornou prefeito da cidade. Aliás, então foi assim como eu cheguei na igreja de Parque de Andaia, e eu estava lá congregando, aprendendo a palavra de Deus. Quando eu lembrei, eu comecei a lembrar das palavras que falavam para mim que Deus me daria uma esposa, uma mulher. E eu orava, eu falava para Deus, porque não tem nada como ser sincero com Deus. E eu falava, Deus, não gosto de mulher, não quero mulher, me deixa assim tranquilo, que eu estou bem assim. Porque eu falava da forma como eu sentia, mas eu conhecia o poder da palavra de Deus. Eu falava, Deus, eu não quero uma esposa, porque eu não gosto, não sinto vontade, mas eu acredito no teu poder. Acredito no teu poder